O trabalho sobre ciência política se dará sobre o levantamento histórico a respeito dos direitos humanos, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O contexto geopolítico se dá pré-1948, momento marcado por rupturas dos direitos humanos, e pós-1948, quando houve a busca pela reconstrução da noção dos direitos humanos. A Declaração Universal foi uma resposta à barbárie ocorrida principalmente na Segunda Guerra Mundial. Sob a presidência de Eleanor Roosevelt, viúva de Franklin Roosevelt, eminente defensora dos direitos humanos, referiu-se à declaração como a Carta Magna Internacional para toda a humanidade. Em 1945, a Conferência das Nações Unidas na Organização Internacional reuniu de 50 delegados de diferentes nações em São Francisco, cujo objetivo era formar um corpo internacional para promover a paz e prevenir futuras guerras. Detinha uma visão universal transnacional cuja construção de novas cidadanias eram baseadas no multiculturalismo, isto é, na pluralidade social e cultural. A garantia era evitar que as desigualdades fossem alimentadas e preservadas, de modo a sustentar as diferenças culturais e arruinar toda a identidade coletiva de uma população. Com relação à Constituição da República Federativa do Brasil, recheada de princípios fruto de tratados internacionais dos direitos humanos, esta lei máxima adotou uma visão personalista, a existência do Estado sendo oriunda das pessoas. Entrando em relação com a Carta Magna, garantindo a negação de práticas inconstitucionais como a violação dos direitos humanos, tortura e racismo. Sobre a legislação brasileira, o Brasil é signatário de inúmeros tratados internacionais que se dispõem em seu ordenamento jurídico e presente em sua esfera legislativa. Em 1988, após o rompimento definitivo com o período ditatorial, a Constituição Federal tornou-se um marco jurídico no processo de redemocratização. Trouxe para seu bojo a adoção de inúmeros princípios dos direitos humanos, exemplo, dignidade da pessoa humana, o qual norteia o texto constitucional. No tocante à Constituição da República Federativa do Brasil, que teve base a Declaração Universal de Direitos Humanos, fala sobre os artigos. Bom, artigo 1º. Trata-se sobre os direitos fundamentais, como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político. O artigo 3 versa sobre acerca dos direitos fundamentais, bem como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, para promover o bem dos desiguais, que são os desfavorecidos e marginalizados e pobres, e garantir assim um desenvolvimento sem preconceito de origem, raça e sexo. O artigo 4º trata sobre as relações internacionais, como a não intervenção, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a cooperação em prol ao progresso da humanidade e a concessão de asilo. Em 1951, foi criada a Lei 9.474, que trata sobre o Estatuto dos Refugiados, que busca o acolhimento de refugiados devido à generalizada violação dos direitos humanos em seu país de origem. Dando continuidade à Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 5º trata-se a respeito da igualdade perante a lei e sua inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A igualdade entre os homens e mulheres, os quais estão sujeitos a direitos e deveres. Código Civil, que trata-se da personalidade e da capacidade. No artigo 1º, ele dá a garantia de direitos e deveres a todos. No artigo 2º, diz respeito ao direito do nascituro desde a sua concepção. O Brasil, pós-período ditatorial, tem buscado se ajustar aos tratados dos quais é signatário. Tais tratados dos direitos humanos trouxe várias mudanças. Equiparação entre o homem e mulher na entidade familiar. Exemplo, o fim do pátrio poder. Somente o pai teria poder sobre os filhos. Fim da possibilidade do marido de anular o casamento, sobre o fundamento que sua esposa não era mais virgem. E com isso também a criação do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor. As considerações finais.
Os Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se a trabalhar uns com os outros para promover os 30 artigos dos direitos humanos. A legislação brasileira, por sua vez, em conjunto com os demais poderes constituintes e da tripartição de poder, busca garantir os direitos da cidadania e justiça, podendo dessa forma alcançar a plenitude da dignidade humana.